DeepSeek é uma startup chinesa que desenvolve modelos de inteligência artificial generativa. Você provavelmente já ouviu falar dela com aí umas bolsas quebrando e alguma coisa assim. Vamos entender tudo o que é essa startup aí com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Bora de plantão. Eu vou colocar musiquinha legal porque, para mim, se a bolsa dos Estados Unidos está caindo, eu estou feliz. Eu também. Significa menos especulação, mais software na mão do povo, que é isso que significa, né, gente? A pirataria nada mais é do que isso. Eu já vou chegar lá. Mas, assim, o DeepSeek é o assunto da semana, tanto pelo assunto que ele é, quanto pela reclamação absurda, que é o software americano que rouba todo mundo reclamando que está sendo roubado. É fantástico isso. Assim, é uma Cara, coisa... não tem lindo. como perder essa ironia, né? Não tem. Acho que assim, o Brasil, só para complementar todo o samba, tinha que lançar a própria IA, tipo, BRA, com uns memes bem toscos, assim. E aí, tipo, só para operar e reclamar também do Brasil. Mas basicamente, Sophie, eu gravei um vídeo. Tô meio rouco, gente, desculpa. Voz de Temer. Eu gravei um vídeo anteontem a respeito do DeepSeek, que dá uma resumida. Eu vou exibir só alguns minutinhos e aí depois eu vou desenvolver algumas coisas. Para quem não sabe, é um chatbot chinês que basicamente ele tem a mesma mecânica do ChatGPT, com a diferença que ele teve um investimento só de 6 milhões de dólares contra 60 milhões padrão dos softwares americanos voltados para isso. Vamos ver um pouquinho do que eu falei lendo uma notícia lá do Drops. Faz empresas de tecnologia perderem $1 trilhão no mercado. É especulação da bolsa, tá, gente? É um valor histórico. Vamos entender aqui direitinho. A inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek fez empresas de tecnologia perderem cerca de $1 trilhão, cerca de 5,9 trilhões de reais em valor de mercado nos Estados Unidos e na Europa nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. A queda ocorre após o assistente de IA da empresa chinesa ultrapassar o seu rival americano ChatGPT, da OpenAI, nas lojas de aplicativos. A ferramenta desenvolvida no país asiático tem uma versão gratuita, que tem uma das melhores avaliações entre aplicativos. Com a popularização da nova ferramenta, investidores passaram a questionar a sustentabilidade e os gastos no setor de IA nos Estados Unidos, que tem empresas como a Microsoft, a Meta e a Alphabet. Com a DeepSeek, o mercado avalia que pode investir com um orçamento muito menor. O modelo chinês foi treinado com um custo de $6 milhões, cerca de 35,5 milhões de reais, enquanto ferramentas como o Llama 3.1 da Meta custaram $60 milhões. Então você vê aí, né? 6 milhões para 60 milhões, ou 30 milhões, algumas ferramentas também estão, 355 milhões de reais para serem desenvolvidas. A NVIDIA, empresa americana que produz chips e semicondutores para IA, tiveram um recuo de 17,8%, que representa uma redução de 620 bilhões de dólares, cerca de 3,6 trilhões. O setor tecnológico, no geral, sofreu. Setor tecnológico, no geral, no Ocidente, né? Sofreu com a ferramenta DeepSeek. Uma coisa que tem para falar dessa notícia. Essa notícia é um cozinhão lá da Bloomberg, a Bloomberg que é um dos operadores do mercado financeiro. Mas uma coisa importante para o público do Meteoro entender, tá, Sofia? Quando a gente fala que o mercado financeiro, quando está em queda, a gente está rindo, às vezes a gente está rindo literalmente, tá? E não é nem por uma questão ideológica, porque o hardware no mundo encareceu muito em cima dessas especulações que são feitas em cima de projeções futuras. Então, quando vem a China e joga um balde de água fria falando, não, fulano, você consegue fazer um negócio por 6 milhões. Eu ainda acho que 6 milhões está caro, tá? Eles ainda estão subindo o preço desse negócio aí. Eu acho que tinha que fazer por 1/6 desse valor. Mas isso é uma discussão para a gente ter em algum outro momento. Mas, assim, tem que baratear esse processo. Não tem que jogar com especulação, porque isso aí só favorece o CEO da NVIDIA. Nem os trabalhadores da NVIDIA são beneficiados. Exatamente. Eu ouvi no podcast do 404 Media, hoje de manhã, eles fizeram uma comparação que eu achei muito boa do que foi que a China fez. E a Lia Sérgio Marcondes aqui está trazendo uma comparação do que o Demore fez, que eu também acho que vale, né? É uma analogia do Demore. Os chineses tiraram o chip da geladeira da vovó e fizeram uma IA, e o Vale do Silício enlouqueceu.
O Que é o pessoal do objetivo da tecnologia, queridos. O objetivo da tecnologia não é criar um bando de almofadinha no Vale do Silício. É todo mundo ter uma jossa de uma geladeira inteligente em casa. É Exato. isso. O pessoal da 404 Media diz, basicamente, a comparação que eles fizeram é os chineses conseguiram fazer um jogo do Play 5 rodar no Play 2. Ou aqueles mods do Doom, né? Doom roda em teste de gravidez, Doom roda em arquivo PDF. É para isso que serve, gente. É para isso que serve tecnologia. Não é para enriquecer bilionário. Os bilionários querem que a gente não faça isso. Eles querem processar a gente, inclusive, se a gente fizer esse tipo de coisa. Então, essa desvalorização foi uma coisa importante. Vocês lembraram do Demore? Ele falou a respeito de uma coisa importante, que é sobre possibilidade de espionagem caso esta IA seja usada. E sim, nós vamos ser espionados pelos chineses, mas deixa eu contar um segredo que ele vai falar aqui. Qualquer possibilidade de haver regulação em relação à inteligência artificial nos Estados Unidos, eu já quero voltar a isso porque isso é muito importante. Ato Contínuo anunciou um investimento privado e público, principalmente porque os Estados Unidos são um país que rodam graças ao Estado, vamos lembrar o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que é uma máquina, é uma indústria, né, da máquina de guerra dos Estados Unidos, que é financiada com dinheiro público, né? Então, para os liberais brasileiros que não têm essa informação, né, os Estados Unidos rodam, é uma máquina que roda com dinheiro público. Anunciou esse investimento de 500 bilhões. Para que é isso, Rô? Basicamente para infraestrutura, para inteligência artificial, que precisa de grandes estruturas físicas, né? Prédios, construir estrutura física, gasta muita energia e muita água. Isso é uma coisa que está sendo debatida no mundo todo, porque você gasta energia para produzir um chat GPT da vida, energia que eventualmente a cidade de Brasília usa, você vai gastar num data center, né? Esse é o nível. E água também, porque você precisa fazer o resfriamento dessas máquinas. Aí, esse dinheiro todo ia na mão de meia dúzia de tecnofeudalistas. E o grande problema, quando você tem toda essa dinheirama na mão de meia dúzia de ultracapitalistas sem regulação, o que estava muita gente olhando, Rô? Esse negócio vai ser feito para destruir o mercado de trabalho e cortar emprego, né? Porque é isso que essa gente vai fazer. Eles vão apontar o canhão para isso. O cara vai olhar e falar, poxa, a gente tem muita gente empregada aqui, é o nosso custo maior, entre aspas, é mão de obra, então não tem mais regulação, Rô, eu vou fazer isso, eu vou botar inteligência artificial para trabalhar no complexo industrial militar, para fazer reconhecimento facial de altitudes, para jogar drone na cabeça das pessoas. Não tem regulação, eu faço o que eu quero. Eu vou colocar inteligência artificial para negar um seguro de saúde para você, porque eu já sei que no histórico da sua família tem uma doença, então você pode eventualmente ter, então você não vai ter seguro. Então, vejam a complexidade da coisa. E aí aparece, não foi de uma hora para outra, já se sabia que a China estava desenvolvendo esse aplicativo, mas quem assistiu o Meteoro Repórter da minha viagem na China, eu falo do começo ao fim que eu vi muito sobre inteligência artificial lá e não tinha nada a ver com o chat GPT. Eu vi coisas, inclusive, mais avançadas que eles estavam fazendo lá. Isso aí é só o começo do pesadelo americano, tá, gente? O DeepSeek é tipo a pontinha do iceberg. Vão vir coisas aí. Assim, o jornalismo americano, como ele é feito hoje, o que eu vi na CGTN, eles fazem melhor, tá? Eles não têm os números do Ocidente, não tem o hype que a gente tem aqui. Mas eles chegam na Rússia, eles chegam na África, eles chegam na Índia, que são mercados que os Estados Unidos ambicionam e não chegam hoje em dia. E que está sendo abraçado pelos BRICS. E a China é um mercado fechado também. Então, assim, isso tudo está avançando lá e ninguém está falando aqui. Daí do pessoal vai só tendo susto, solavanco de susto. Lançou no final de semana uma versão mais avançada dele. E aí a grande questão que se colocou é isso. Olha, sabe esses 500 bilhões de dólares que vocês precisam investir, construir prédio, gastar toda a água dos Estados Unidos, toda a energia dos Estados Unidos? Pois é, a gente conseguiu fazer na China aqui com 2 centavos de dólar. Que essa é a relação, viu? Os Estados Unidos proibiram que a China importasse os chips e semicondutores mais avançados do mundo. Tem uma guerra em relação a isso, em relação a uma empresa chinesa chamada Huawei. Se você comprar hoje um celular, por exemplo, no Brasil, ou a Huawei, eu vi os complexos deles na China, é tipo a Apple, tá, gente? A Apple da China é a Huawei, a Samsung é a Xiaomi, fazendo uma comparação grosseira. Ó, Sofia lá usando. Xiaomi e Huawei, os dois? Os dois, boa. Um smart watch dessa empresa, você não consegue acessar vários serviços aqui no Brasil e nos Estados Unidos, porque não consegue acessar o Google, não consegue, né? Tá tudo bloqueado, porque tentaram bloquear os chineses. Os chineses falaram,
Então deixa eu pegar esse chip aqui de uma geladeira velha, claro que eu estou fazendo uma hipérbole, né? Mas deixa eu pegar o chip aqui do radinho da vovó e ver o que eu consigo fazer. E conseguiram fazer uma IA tão avançada quanto o ChatGPT por um valor irrisório, né? E, olha, obviamente não é a IA mais avançada que o DeepSeek consegue resolver. Essa, digamos assim, é a IA de entrada de mercado. E um detalhe, Rô, ela é open source. O que é que significa isso? Muita gente falou ontem, mas aí você vai começar a mandar suas informações do ChatGPT para a ditadura comunista. Bom, deixa eu dar um recado aqui. Você está usando a internet o dia inteiro, está mandando informações para os Estados Unidos, tá? Sabem disso, né? Não fiquem chocados, tá? Toda a informação que você circula pela internet está sendo enviada para empresas dos Estados Unidos que colaboram com a NSA, com a CIA, com o FBI, como já mostrou o Edward Snowden muitos anos atrás. Então, as suas informações, se necessário, serão passadas de modo ilegal, sem que você saiba, para a inteligência de espionagem, para a agência de espionagem dos Estados Unidos. Então, você já está mandando suas informações para um país estrangeiro, sem o seu consentimento, tá? Só que o detalhe, Panúzio, o DeepSeek, ele é código aberto. O que significa isso? Duas coisas. Você pode ver a fórmula do bolo. Então, você, quem entende de código, vai olhar como é feito. Não tem como enviar informação para lugar nenhum se isso não está no código. Entendeu? Então, os desenvolvedores vão olhar o código, vão olhar, aqui está a linha onde envia informação para tal lugar. Podemos simplesmente suprimir essa linha, por exemplo. Podemos editar o código. O código está aberto. Os chineses deram a fórmula do bolo para as pessoas poderem usar e adaptar para os seus negócios, por exemplo. E você pode rodar também, Rô, dentro do seu computador. Então, você não precisa rodar na nuvem, como roda o ChatGPT, que você está sempre usando os servidores do ChatGPT. Você roda na sua máquina, você baixa e roda no seu celular, no seu computador, e mantém as informações ali dentro. Claro que a gente tem que abrir o olho, é óbvio que informações são mandadas para o mundo todo o tempo todo, gente. Essas empresas vivem de mineração de dados, é assim o negócio delas. Agora, isso causou um cataclismo ontem nos mercados, a Rô falou no começo, né? $1 trilhão de perda de valor de mercado das empresas. A que mais sofreu as duas foram a Oracle e a NVIDIA. A NVIDIA é a empresa que produz chips e semicondutores. E aí, só para terminar o raciocínio e explicar para as pessoas por que a NVIDIA sofreu. A NVIDIA vinha numa valorização absurda desde a pandemia, né? Com a crise das cadeias de distribuição globais, os chips ficaram muito caros, então ela se valorizou muito. Ela é uma empresa que estourou de valorizar aí nos últimos anos. Só que agora, Rô, todo mundo que estava olhando, por exemplo, para as empresas de semicondutores e chips e falando, olha, eu vou botar dinheiro nessas empresas aqui, porque nos próximos 10, 15, 20 anos, elas vão lavar de ganhar dinheiro, porque o desenvolvimento da fronteira tecnológica está apontando para a inteligência artificial, que precisa de uma quantidade absurda de processamento de dados. Essa fala do Demore é bem completa, mas eu queria só fazer alguns ajustes no que ele falou. O desenvolvimento do ChatGPT nas diferentes versões, Sofia, é importante as pessoas saberem, né? Não era exatamente open source, como propõe o DeepSeek, mas teve muita colaboração externa até chegar no formato de chatbot que a gente viu nas últimas versões. Ele passou por alguns aperfeiçoamentos que foram feitos pela comunidade. Mas o que aconteceu é que quando, geralmente, esse software que é desenvolvido por programadores chega em grandes cadeias proprietárias, eles costumam fechar algumas portas, né? Quando vai Copilot da Microsoft, quando vira o Meta AI da dona do Facebook, aí você começa a fechar um pouco. A esperança das Big Techs americanas é que não voltasse para aquele estágio anterior. E aí a China puxa de volta para que isso aconteça. No que culmina na reclamação mais esdrúxula, estapafúrdia do universo tecnológico, que é a OpenAI, que está roubando ilustradores, roubando artistas, reclamando que o DeepSeek roubou o ChatGPT. É lindo isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui está gerando memes infinitos no Blue Sky. Texto do meu amigo lá, o Rafael Silva. Quem alertou sobre essa possibilidade foi a Microsoft. Um time da empresa já está investigando isso a fundo. Assim, a Microsoft reclamar de roubo é a coisa mais sem noção do mundo. Uma empresa que faturou em cima de oligopólio. É um troço muito bizarro. Depois de botar no mundo tech o Rafael começou bem, para mamar no começo dessa semana, a chinesa DeepSeek se tornou alvo de todas as grandes big techs que querem derrubar. O primeiro golpe pode partir de uma parceria entre a OpenAI e a Microsoft.
a Microsoft teve uma valorização também de 1 trilhão em cima de IA. Segundo o Financial Times, a OpenAI teria provas de que a chinesa DeepSeek usou o banco de dados de proprietários do ChatGPT para treinar a inteligência artificial chinesa. E quem pode ter essa prova é justamente a Microsoft, que é a maior acionista da Open. Segundo a Bloomberg Law, pesquisadores de cibersegurança da Microsoft notaram uma enorme atividade de extração de dados do ChatGPT no terceiro trimestre do ano passado. É essa extração que está sendo investigada com maiores detalhes pela empresa, pois eles acreditam que o responsável por ela pode ter sido a startup DeepSeek. Usar dados do GPT não é exatamente problema aqui, muitos desenvolvedores já fazem isso, e qualquer pessoa pode se inscrever para acessar a API de inteligência artificial do OpenAI. Essa é uma técnica que programadores chamam de destilação, que consiste em usar partes de um programa pronto para acelerar o desenvolvimento de novas soluções. O problema estaria na forma que essa destilação foi feita. Primeiro, não deveria ser possível extrair todo o banco de dados do ChatGPT. A OpenAI permite que desenvolvedores tenham acesso para extrair apenas uma parte do banco via a API, e uma extração completa só seria possível se o DeepSeek tivesse encontrado um jeito de fazer extrações periódicas e de forma automática. Isso por si só já seria uma quebra de uso da API. O segundo ponto é que o uso dessas informações para modelos como DeepSeek R1 e DeepSeek V3, ainda que programadores possam usar dados do GPT para treinar IAs, eles precisam ter aplicações menores que não competem diretamente com a IA do OpenAI. Então, usar uma API para extrair dados do ChatGPT, que serão usados para treinar uma IA, que serão usados apenas para o atendimento automático no WhatsApp numa loja específica, tudo bem. Agora, usar esses dados para treinar uma IA de mesmo nível de complexidade e performance do GPT já é quebra de propriedade intelectual. E aí vem uma discussão sobre o que é a lei de propriedade intelectual. Eu só sei de uma coisa. Quanto mais eles chorarem, melhor para todo mundo. E tem uma coisa também. Se eles fecharem essa API de extração de dados, Sofia, eles vão ficar defasados também. Então, o negócio assim, eles não podem parar isso. Porque é uma IA generativa. Para quem não sabe, eu vi os testes que o pessoal fez com o DeepSeek. Ele não é exatamente uma IA melhor do que o ChatGPT. Ele é, no máximo, igual ou similar, com algumas outras designações, assim, sobretudo coisas que são caras aos Estados Unidos, estão diferentes nessa nova IA, porque ela está sendo treinada em outros aspectos. Mas, Sofia, é inevitável que isso aqui fosse acontecer. Assim, é muita burrice dessa cambada de bilionário, trilionário, achar que o brinquedinho novo deles não ia vazar. Cada vez mais tem que existir esse tipo de coisa. Eu não falo só da China. A China tem um peso muito maior de tomar as estribeiras disso. Mas isso só tá virando polêmica porque o aplicativo foi bem avaliado na App Store da Apple. É só isso que aconteceu e o aplicativo foi mais barato para ser fabricado. Abriu um precedente para vários concorrentes fazerem a mesma coisa e entregarem produtos cada vez melhores, o que é excelente para não ficar na mão de uma empresa, para não ficar na mão de um único ciclo de bilionários. A gente errou muito nisso, quando a gente acreditou muito nas buscas do Google. A gente não pode cometer esse erro pela segunda vez. Exato. Descentralizar as coisas. Exato. E daí agora, com todo esse impacto, a gente está vendo uma série de tentativas de tentar... Tentativas de tentar. Que frase linda, Sofia. Leonasmo, tranquilo. Uma série de tentativas de descredibilizar essa ferramenta, né? Então eu vi bastante gente se apegando assim nos detalhezinhos, tipo, não é open source, porque o open source de verdade você teria que estar compartilhando também os dados que foram usados para treinar. Eles só compartilharam os códigos, o modelo de arquitetura e os pesos usados para fazer esse treinamento. Mano, bom programador não preenche lacunas, né? Nada, né? O bom programador preenche as lacunas que estão faltando, né? Aí, pronto. Não. E outra coisa, nenhuma dessas inteligências artificiais vai compartilhar os dados que foram usados para o treinamento, até porque isso significaria dar razão para quem está dizendo que eles estão roubando dados, né? Porque vamos e convenhamos, nenhuma delas, e não, eu não excluo DeepSeek disso,
nenhuma delas fez só com os dados que poderiam ter tido acesso legitimamente. Todas elas roubaram dados para fazer isso. Exato. Outra coisa que eu vi o pessoal falando muito é de que é justamente isso. Ah, não é melhor. Ela só é absurdamente mais barata com menos impacto ambiental. Bom, já é um ótimo motivo, né, amigos? E uma coisa, assim, chinês não vai usar o aplicativo necessariamente porque é melhor. Ele vai querer usar porque é feito pela população dele. E aí é para ter os dados deles. E olha que coisa engraçada. Por que, E é uma cada questão país da não língua desenvolve a sua também. própria IA? Exato, e é uma questão da língua também. Isso é uma coisa que os Isso. pesquisadores que falam sobre IA já estão dizendo há bastante tempo. As IAs só são, aspas, inteligentes, porque nem acho que sejam tão inteligentes assim, só são inteligentes em inglês. Isso. E isso tem pesquisa mostrando isso. Só são inteligentes em inglês. Você puxa para outras línguas, elas vão ficando cada vez pior. Quanto menos dados tem daquelas línguas, pior fica. E essas inteligências artificiais todas, ChatGPT, Meta-IA, Gemini, etc., foram treinadas praticamente em dados em inglês. E por fim, a última coisa, e daí eu juro que eu paro, é a questão do impacto que isso vai ter na democratização mesmo, né, gente? Isso. Não resolve todos os problemas de IA, e eu diria que, inclusive, pode piorar alguns, sabe? Não vai resolver a questão de roubo de dados, não vai. Não. Não vai resolver a questão de substituição ou precarização de trabalho humano, não vai resolver. E eu acho que pode até, inclusive, piorar alguns problemas, como, por exemplo, o fato de ficarem enfiando em IA em absolutamente tudo, sem a gente pedir. A gente olha assim, tipo, eu não quero IA aqui. Eles vão lá e enfiam. E com esse maior acesso, provavelmente vai piorar isso. Então, não vai resolver todos os problemas. E a gente precisa continuar indo atrás de regulação de inteligências artificiais, e a gente precisa continuar indo atrás de derrubar o capitalismo. Enfim, mas eu acho que é um passo bastante importante. Eu acho que temos sim razões para comemorar. Cautelosamente, mas temos. Sim. É bom que isso tenha acontecido agora, tá, gente? Com o surgimento dessa tecnologia. É bom que exista logo uma concorrência para quebrar logo essa cadeia, porque se demorasse muito, daqui a pouco ia ficar tudo na mão da OpenAI e a gente não conseguia fazer mais nada. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais plantão. Ainda não acabou.